Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, acabamos de chegar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Passamos a tarde lá protestando, reivindicando que o nosso estatuto seja respeitado. Me acompanhe até o final que eu vou trazer algumas novidades para vocês aí com relação à política do Vasco da Gama, a situação aí dos 28 beneméritos que foram aí simplesmente expulsos lá do conselho. E a gente vai mandar um recado aí para vocês que o Sérgio Frias passou e vamos conversar muito aqui sobre o Campeonato Carioca, reestruturação do Vasco da Gama, jogadores aí de saída, vamos falar de chegada de jogador, que é muito importante passar para vocês sem maquiagem e sem sacanagem. E vou aproveitar o ensejo para dar um recado aí para um canal que falou que eu sou mentiroso por conta da dona Carol, né? Então a gente vai mandar um recado pro sujeito. Bom, rapaziada, vamos lá. Com relação ao Campeonato Carioca, o Vasco da Gama estreia no dia 26. Nosso primeiro jogo é no estádio Raulino de Oliveira. Primeira batalha contra a equipe do Volta Redonda. E é o seguinte, a reapresentação do elenco do Vasco deverá acontecer no dia 5. O Vasco deve fazer aí 2 semanas de pré-temporada e 2 jogos treinos aí devem ser marcados para o Vasco estrear aí com o pé direito no Campeonato Carioca. A chegada do Zé Ricardo programada para acontecer no dia 15. O Zé Ricardo já definiu os nomes. O Fábio Eiras, que é o coordenador do núcleo de saúde e performance do Botafogo, chegando no Vasco da Gama, como o Sandro Gomes, que é o analista de desempenho do Flamengo. Inclusive, esse analista muito elogiado aqui no Rio de Janeiro. O Carlos Brasil já chegou aí e vai fazer aquela transição, já começou a trabalhar, vendo aí o sub-20, os jogadores que dá para ser aproveitados. Mentira, o Vasco não vai fazer 15, 20 contratações, caô, o Vasco vai usar muito a base, o Vasco não tem dinheiro, inclusive o Vasco está com 3 meses de salários atrasados aí. Então é o seguinte, o Vasco vai observar a garotada aí na Taça São Paulo de Júnior, para a gente ver aí alguns garotos aí que podem ingressar no elenco principal, como é o caso aí do Andrei Santos, jogador de seleção brasileira, e do Marlon Gomes, que devem aí integrar o elenco profissional do Vasco da Gama. Fernando Praz pode ser anunciado aí a qualquer momento. Assim que for anunciado, a gente traz aí para os amigos. Bom, com relação à barca de jogadores, nós já sabemos aí que Cano, Zeca, Michel, Andrei, Rômulo, Hernando e Valber e o atacante Léo Jabá foram dispensados aí do Vasco da Gama. Tomamos conhecimento que o Ricardo Graça recebeu propostas aí vantajosas para poder jogar na Major League Soccer, e é o seguinte, hoje com relação à chegada, o nome aí do Yuri, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, volante aí do CSA, foi o jogador que roubou mais bolas aí na Série B deste ano, foi um dos destaques do CSA, jogador que já tem uma certa idade, 27 anos. Mas você pode deixar aí nos comentários o que vocês acham aí do Yuri. Jogadores sendo oferecidos, não adianta a gente mentir aqui, falar que este ou aquele vai chegar, enquanto o Zé Ricardo não chegar
para poder fazer a avaliação junto aí com Carlos Brasil. Bom, com relação a Carol Pfeiffer, né, Paiver, hoje teve um canal de YouTube aí que falou que a gente mente porque a gente não sabe nada com relação a essas reuniões. Mentiroso é você. Você que oculta a verdade, que não fala de AGE no teu canal. Você que não fala dessa podridão que está acontecendo. Que está há 2 semanas aí, 3 semanas lacrando, dizendo que essa moça vai fazer alguma coisa e por enquanto não chegou nada. Por enquanto que é o mentiroso é você, que não entrou nada no Vasco da Gama. Perfeito? Enquanto isso, você deixa de defender aí o Vasco da Gama e passa pano na cabeça de golpista, de safado, malandro que está em São Januário. Perfeito? Então é o seguinte, vamos falar aqui de coisas aí plausíveis que vão acontecer no Vasco da Gama, como por exemplo a reunião que acontece amanhã no Conselho Deliberativo do Vasco, onde 2 assuntos aí serão tratados, que são aí o código de ética do Vasco da Gama, essa questão aí da censura a quem simplesmente é contra essa gestão golpista. Haverá também aí um diálogo aí sobre a questão aí da SAF e vamos ver como que vai ficar essa reunião. Inclusive o Sérgio Frias estará conosco amanhã às 21h45 para explicar tudo para a gente em primeira mão. E por falar em Sérgio Frias me mandou uma mensagem, falou para a gente se tranquilizar, que essa situação dos 28 beneméritos que foram afastados aí do Vasco da Gama, isso simplesmente vai ser revertido aí na justiça. Os beneméritos estão querendo ouvir o projeto Somamos, que o Levenciano simplesmente trabalhou 2 anos em cima disso, vem grana forte, essa reunião aí que vai salvar o Vasco da Gama em 2022. Não é essa safadeza aí que ficam mentindo pro torcedor do Vasco da Gama, porque as cartas todo mundo viu, todo mundo teve condições de ver. Perfeito? Então o Sérgio Frias muito confiante aí que essa situação será revertida, e vai ser porque o Roberto Monteiro conseguiu reverter essa situação, ficou aí comprovado que toda essa situação é uma perseguição meramente política. E bom, a gente teve hoje no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fomos fazer o nosso protesto. Nos próximos dias eu vou soltar aqui o vídeo sobre a cobertura que eu fiz com o pastor Alexandre e também com o Russo lá do Tribunal de Justiça. E cara, foi fantástico. A gente filmou na porta da primeira Câmara Civil, fomos protestar lá. Os torcedores do Vasco, com razão, que estão fora do Rio de Janeiro, nos cobrou. Olha, a torcida do Rio precisa fazer alguma coisa. E a gente simplesmente foi lá reivindicar, fomos cobrar ao magistrado do porquê simplesmente a decisão lá do Flamengo ter sido diferente da do Vasco da Gama. A mesma casa não pode ter decisões distintas e o Estatuto, o artigo 217 da Constituição Federal do Brasil tem que ser respeitado. Vocês terão mais detalhes com relação a essa ida nossa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E galera, essa situação aí da reunião do Leven com o Conselho de Beneméritos vai acontecer. E o caminho é esse aí para a gente poder pacificar o nosso clube através do Conselho de Beneméritos. Por favor, assinem a AGE. Você que não é sócio, se torne sócio aí do Vasco da Gama, porque é muito importante. 40% das assinaturas já recolhidas, fora as pessoas que estão com documentos pendentes. Favor regularizar. Tá bom, galera? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Aquele abraço. Valeu!